Bom dia, pessoal, tudo bem? Então vamos continuar com a nossa matéria. Hoje a gente vai falar sobre hipertensão arterial. Caderno de atenção básica número 37, né? Antes de começar, eu queria falar com vocês. Eu não entendo nada da plataforma, tá? Então não precisa mandar mensagem para mim me perguntando. Eu já quero esclarecer aqui agora, né? Porque vamos falar, o tempo expirou, não deu prazo, não deu isso. Eu não entendo nada da plataforma. Inclusive, eu gravo o vídeo, né? Gravo as matérias, entrego um pendrive para a Cida e ela que lança na plataforma, tá bom? Então, assim, os mecanismos dela, como faz para voltar no exercício, questão de tempo e tudo mais, isso aí eu não sei, tá? Agora, uma coisa eu posso falar para vocês. Todos os exercícios eu tô dando um tempo para ser feito. Não é para doar aula hoje para responder amanhã. Tá tendo um tempo hábil nisso aí. E tem gente que me manda mensagem falando que não conseguiu responder. Bom, vocês podem ter certeza que em questão de avaliação pessoal, isso pesa para vocês, porque não está tendo pontualidade, né? Responsabilidade com os exercícios. Porque eu acho, creio eu, que nem eu, nem o enfermeiro Wendel está fazendo exercícios para vocês hoje para responder amanhã. A gente está dando um tempo legal aí para responder e os exercícios, os trabalhos não estão sendo pesados, né? Então, assim, é claro que na minha avaliação pessoal, as pessoas que não entregam, não fazem no dia que eu marquei, né, vão, como se diz, vão sofrer um pouquinho com isso na minha avaliação, porque vai pesar. Que é questão de interesse, de responsabilidade, né? A gente tem a responsabilidade de chegar no serviço, eu tenho a responsabilidade de chegar no meu serviço tal hora. Eu tenho a responsabilidade de entregar uns programas até tal dia. Aquele último dia eu tenho que estar entregue. Isso quer dizer responsabilidade, né? Quer dizer comprometimento, tá? Na enfermagem a gente tem isso. E se agora, como alunos, vocês não começarem a ter, aí fica um pouquinho difícil, né não? Então vamos começar a falar sobre a hipertensão arterial, né? Cuja sigla é HA maiúsculo. E é uma doença silenciosa e acomete muitas pessoas e de todas e qualquer idade, né? A hipertensão arterial ou a famosa pressão alta, né? Problema de pressão. Eu tenho pressão alta, tenho problema de pressão, né? Ou se é correta a hipertensão arterial. Ela é uma doença crônica, porque nós estamos falando das doenças crônicas, certo? Se ela é doença crônica, ela não tem o quê? Cura, certo? Então, relacionem sempre isso. É uma doença crônica, ou seja, não tem cura. Tem controle. Cura, não. Uma vez hipertenso, sempre hipertenso. Eu curei da hipertensão. Não, você fez o controle e não está precisando tomar medicamento. Mas se a gente não sabe no dia da manhã o que vai acontecer, não é mesmo? Se ele parar com esse controle, com a dieta, com os exercícios, o que vai acontecer? A pressão vai voltar a subir. Ela é caracterizada pelos níveis elevados de pressão sanguínea nas artérias. Acontecem quando os valores das pressões máximas e mínimas são iguais ou ultrapassam os valores de 140 por 90 ou 14 por 9, né? Anatomia, diástole e sístole do coração. Eu falei sobre isso dentro de sala de aula, né? Quando o coração ele se contrai e a outra hora que ele relaxa mandando o sangue todo, né? Relaxou. E outra quando ele contrai porque ele tá recebendo o sangue. Então esse, né? Vamos medir de relaxar e de pressão é o do coração que influi na pressão diastólica e sistólica, e vocês viram isso na aula de anatomia e não vou repetir, certo?
Pelo Ministério da Saúde, 14 por 9. Tem alguns protocolos que já falam em 13 por 9. Eu costumo dizer que é um pouco relativo quando vocês forem trabalhar, tá? Para vocês estarem entendendo isso, sabendo explicar isso para os pacientes. 14 por 9, gente, é o valor recomendado pelo Ministério da Saúde, né? Tem que estar isso, né? Ou a mais disso, entendeu? 14 por 9. Ela tá de risco baixo, mas já tá começando a ter uma hipertensãozinha. Daisy, se a minha pressão for 12 por 8, eu passo mal. A minha pressão era 10 por 6. Sempre 10 por 6 eu tô de boa. Quando ela vai a 12 por 8, que é considerado normal, me dá uma dor na nuca e eu passo muito mal. Quando eu não tomo remédio para ela voltar a 10 por 6, eu não fico legal, tá? Então, tem pessoas que já têm problema de pressão há muito tempo. Então, 14 por 9, 140 por 90 para elas é normal, sabe? O anormal para elas é 18, 24, certo? Então, assim, vocês foram aferir uma pressão, tá 14, não, você é hipertensa. Não, nada disso, porque vocês vão ver que tem uma série de fatores que alteram a pressão arterial, certo? A pressão alta, ela faz parte com que o coração tenha que exercer um esforço maior do que o normal, para fazer com que o sangue seja distribuído corretamente pelo corpo, né? A pressão alta, ela é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de acidente vascular cerebral, o famoso AVC, no popular o derrame, né? Para infarto também, para aneurisma arterial e para insuficiência renal cardíaca. Insuficiência renal cardíaca, professora? Como assim? Tem pessoas que fazem hemodiálise, não é porque ela é diabética, porque tem gente que, né, pauta isso. Não. É porque ela teve uma insuficiência renal e cardíaca. A pressão dela só tá 20 e 24. Eu já vi muito isso. Eu sei de pessoas que fazem hemodiálise que o rim parou por conta da pressão. Qual é o órgão que filtra tudo? Não é o rim? Ele não filtra o sangue, né? Se tá indo de forma irregular o sangue para esse rim, né? Uma hora vai de mais, outra hora vai de menos, aquela puff, ele vai entrar em insuficiência, ele vai parar. E a pessoa vai começar a fazer o quê? Hemodiálise. Então ela tem, né, uma insuficiência renal e cardíaca. Além do coração, o rim também não funciona bem. Aneurisma, né? Aneurisma cerebral. Uma veia que tem na cabeça, uma delas, né? A pressão pode estar muito alta, vem uma dor de cabeça e esse aneurisma rompe. Essa veia vai dilatando, essa artéria vai dilatando, criando um aneurisma. E ele rompe dentro do cérebro. No que ele rompe dentro do cérebro, dependendo da parte que ele atinge, né, a pessoa vem a óbito. Ela pode vir a óbito em 12 horas, em 24 horas, ou ela pode não vir a óbito. Mas ela não vir a óbito acarreta em quê? Maioria das vezes, 99% das vezes, ela fica em cima de uma cama vegetando. Então é muito triste, né? O problema, 90% dos casos de hipertensão arterial é hereditário, é herdado dos pais, que herdou dos outros pais, no caso dos seus avós, né? Então, quanto tanto diferente do diabetes, a hipertensão arterial, ela é herdada. Tá? A maioria, 90%, como se diz, é uma porcentagem muito alta, gente. E que dá pra gente poder
ficar de olho e prevenir. Se a minha mãe e o meu pai têm hipertensão, qual que é a chance de eu ter hipertensão? 90%. Então, o que eu vou fazer diante disso? Vou começar a me alimentar bem, com menos sódio, né? Menos sal, menos embutidos, sazon, caldo quinó, e lá vamos nós, né? Vou começar a me exercitar para ajudar que eu não desenvolva a hipertensão arterial, porque eu tenho 90% de ter ela. Aí é bem complicado, né? E vários outros fatores influenciam no nível da hipertensão arterial, como os hábitos de vida, né? A alimentação, né? O fumo, bebida alcoólica, o estresse, sal, o elevado, né? Nível de sal. Eu vejo pessoas que tudo que vai comer põe sal. A comida já tá salgada. Aí a pessoa ainda assim, tipo, né? Tô dando um exemplo que eu já vi. Ela vai tomar uma cervejinha que é uma bebida alcoólica. Ela ainda coloca sal, né? Eu acho que muita gente aí tá se identificando comigo, né? Outro fator, um alto nível de colesterol. Porque se tem alto nível de colesterol, tem gordura no sangue, ele vai ficar nas placas na parede arterial, né? Dificulta do sangue passar. O que é que vai suceder? Uma hipertensão arterial. Uma falta de atividade física. E além desses fatores, sabe-se que a incidência de pressão alta é maior. Ela é maior na raça negra, tá? Os estudos mostram e comprovam isso. Ela é maior nas raças negras, em pessoas diabéticas e com o aumentar da idade, né? Ah, você tá com 20 anos, seus pais têm hipertensão, mas você não tem. Com 30 não, com 40 ela pode começar a aparecer. Um avançar da idade vai avançando o quê? A hipertensão arterial pode aparecer como um presentinho para você, né? Quais são os sintomas da pressão alta, da hipertensão? Eles costumam aparecer somente quando a pressão sobe muito, tá? Pode ocorrer dor no peito, dor de cabeça, tontura, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada e até mesmo sangramento nasal. Geralmente ocorre dores de cabeça, a maioria das vezes é dores de cabeça, algumas tonturas, né? Quando tá muito alta mesmo, vem o zumbido, sangramento, dor no peito, mas geralmente a dor de cabeça, dor na nuca, tontura, escotomas, que são aquelas estrelinhas, né, no céu, na sua visão turva, né, que é visão embaçada. Então você pode saber que é um dos sintomas que vai aparecer. Tratamento não se tem cura, mas tem o controle, como eu já falei. E somente o médico vai poder determinar o melhor método para você. Porque cada indivíduo é cada um, né? Nós temos a nossa individualidade. Não é porque o seu vizinho tem pressão alta que toma X remédio que você, que agora descobriu que tem pressão alta, vai poder tomar o X remédio do vizinho, né? Os erros acometidos que a gente vê muito por aí, certo? Diagnóstico. Como é que a gente faz para ter o diagnóstico de hipertensão arterial? Medir a pressão regularmente é a única maneira de diagnosticar a hipertensão. Pessoas acima de 20 anos de idade, gente, elas devem medir a pressão ao menos uma vez por ano. E se houver casos de pessoas, né, com hipertensão alta na família, ele deve medir no mínimo 2 vezes no ano ou mais, tá? Isso é no mínimo. Pessoas de 20 anos, lógico, com o aumentar da idade vai aumentando o número. Tô com 20 anos, meu pai e minha mãe é hipertensa. Vou medir minha pressão no mínimo 2 vezes por ano, certo? O que a gente previne?
Como que a gente previne a hipertensão arterial? Além dos medicamentos, né, que estão disponíveis, a gente tem que adotar o estilo de vida saudável, a manter o peso adequado, porque a obesidade, né, ela influencia muito, muito, muito. Mudar os hábitos alimentares e de físicos, né? Se preciso, quando necessário. É preciso fazer atividade física? Vou fazer. É preciso mudar meu hábito alimentar? Comer menos sal? Sim, então faça. Em hipótese alguma, não abusar do sal, né? E pode utilizar outros condimentos, temperos que são sabores, né? Não tô falando, a gente não tá falando em comida totalmente sem sal, mas abolir o sal, porque tem gente que põe o sal branco, tá? Coloca o sazon, o calquinol, ser uma bomba para quem tem problema de hipertensão. Aí tem muita gente que fala assim, o sal rosa, o sal da Himalaia. Gente, tudo é sal, tá? O sal rosa, até eu falo como acupunturista. Um dos melhores sal é o sal rosa, tá? Um dos melhores sal, você pega o sal grosso e tritura ele no liquidificador. Porque esse sal refinado que vem para nós, ele passa por muitos procedimentos para ele se tornar branquinho e refinado, tá? Então, há estudos, eu como acupunturista falo isso para vocês, né? O sal rosa, que é o sal do Himalaia, é caro e é sal do mesmo jeito, só que ele contém um teor de sódio a menos, bem a menos, tá? Então, a gente instrui a pessoa a comprar ele, o sal grosso, e ela própria em casa, né, bater no liquidificador e colocar ele para ficar mais fino, tá? Não já comprar fininho, porque a industrialização já colocou muita coisa nele ali e ele já não é mais já fica mais agressivo. Assim também como o sal branco, beleza? Praticar exercício físico regularmente. Gente, é muito difícil a gente entrar na cabeça da pessoa para ela praticar uma atividade física regularmente. Porque às vezes ela faz uma caminhada hoje, uma semana que vem, fica complicado. Eu não posso fazer caminhada porque meu peso, eu sou obesa, meu peso, né, faz doer minhas pernas, minha coluna. Então tá, hoje faz 5 minutos, essa semana faz 5 minutos, amanhã faz 10. Que acontece? A pessoa vai perdendo peso, né, e vai adquirindo uma resistência maior. Atividade física é só caminhada? Não, existem vários outros tipos de atividade física, certo? Aproveitar os momentos de lazer, para quê? Para desestressar. Não adianta, a gente não tem coisa pior para fazer a pressão subir do que o estresse, a preocupação, né? Seu pai e sua mãe são hipertensos. Eles têm uma preocupação e uma questão de proteção com você. Aí você imagina quando você era adolescente, que se aprontava. Tua mãe não dormia enquanto você não chegava em casa. Aí, além da preocupação, vem o de não dormir. Se você não dorme, não tem uma boa noite de sono, seu corpo clama, tá? Seu corpo não aceita e a pressão vai subir sim. Moderar no consumo de álcool, eu não tô falando de tirar, eu tô falando em moderar. Mas se a pessoa puder tirar, melhor ainda. E principalmente as bebidas quentes, né? A aguardente, a pinga, por assim dizer mesmo. Evitar os alimentos gordurosos, né? E a pessoa que é diabética, controlar o diabetes. Nós temos as pessoas, do jeito que ela tem né? O jeito que ela tem o diabetes na gravidez, tem pessoas que também têm hipertensão na gravidez. Tem pessoas que têm hipertensão, fica grávida, continua com hipertensão. Tem aquelas pessoas que só têm hipertensão na gravidez, que é a DEC. Então, as alterações hipertensivas da gestação, elas estão associadas com complicações graves fetais e maternas.
Há um risco maior de mortalidade materna e perinatal. Perinatal por quê? Porque o neném não nasceu dentro da barriga da mamãe, né? Então fala-se perinatal. Nos países, né, em desenvolvimento, a hipertensão arterial é a principal causa de morte materna, sendo ela responsável por um grande número de internação nos centros de tratamento intensivo. Aqui em Riachinha a gente tem sim pessoas grávidas, né, que têm hipertensão arterial. Quando a gente não consegue controlar, o médico não consegue controlar essa gestante, né, mesmo quando ele já passa a medicação de hipertensão e que controla, ela é encaminhada para alto risco, tá? Quando ela está no período gestacional, tem os medicamentos certos. Então o médico tem que trocar, tem que mexer em toda a medicação dela se ela for hipertensa antes da gravidez, né? Se ela só fica hipertensa durante a gravidez, já é mais fácil. Mas se ela já tomava um certo tipo de medicamento antes da gravidez, na gravidez ela vai tomar outros, porque aqueles que ela tomava antes podem interferir na formação do feto. Então é preciso, né, adequar a medicação correta para essa mulher que agora carrega um feto, para essa gestante, certo? Em mulheres com pressão alta, a avaliação pré-concepcional permite a exclusão da hipertensão arterial secundária, aferição dos níveis pressóricos, discussão dos riscos de pré-eclâmpsia, orientações sobre a necessidade de mudança de medicação no primeiro trimestre de gravidez, sobre a medicação que eu acabei de falar para vocês, né? O que acontece com a hipertensão? A mulher ela pode ter uma pré-eclâmpsia, né? Quando o nível da pressão dela sobe e tudo mais, ela começa a sentir mal, tem a pré-eclâmpsia, mas a gente controla. Ou quando ela entra em eclâmpsia. Ela entrou em eclâmpsia, gente. A mulher está em eclâmpsia, ela tem que ir para a sala de parto e essa gravidez tem que ser interrompida, tá? Se tiver no finalzinho da gravidez, ótimo, né? Vai para a sala de parto, tem o parto geralmente cesariano, né? Tira esse neném para não, né, ter algum problema de saúde e nem essa mãezinha vinha a óbito. O tratamento da hipertensão alta na grávida, ele é focado em medidas não farmacológicas, né? Isso é quando tá, né, uma pressão alta leve, no caso leve. Já no caso moderado, opta-se pelo tratamento, né, medicamentoso, né? Mas aí cada um é cada um, igual eu já falei. Uma gestante vai tomar um tipo, uma quantidade de medicamento, a outra vai tomar outro. Depende da individualidade e dos níveis pressóricos que cada uma tem. Então, pelo amor de Deus, não é porque o meu vizinho, a minha amiga, a minha irmã tomou X remédio que eu vou tomar, não. Você não é igual a ela, né? Independente da etiologia da gestação na gravidez, é fundamental que a equipe de saúde esteja atenta ao controle pressórico, né? E avalie a possibilidade de encaminhamento ao serviço de pré-natal de alto risco. Hoje em dia, desconfia-se que o médico começa a desconfiar da pressão. Ele faz o mapa, a gente começa a medir a pressão dessa mulher, acompanhar ela uma semana, medindo a pressão dela 2 vezes na semana, até 2 vezes na semana, conforme, né, o médico pede. E se não tiver baixado, não tiver tido um controle, ela é encaminhada ao pré-natal de alto risco, que hoje é feito lá em Paracatu, se eu não me engano. E existem vários tipos de remédio. Nos slides, eu vai estar falando do remédio X, do remédio Y, mas eu não vou aqui citar quais são, para que são, porque tem remédio que é para coração e pressão. Aí eu falo aqui para vocês, daqui a pouco vocês vão virar doutores e estar medicando por aí. E se eu souber de uma coisa dessa, eu mato vocês, eu estrangulo. Eu tô super assim, vocês assim, entendeu?
torça o pescocinho. Vocês não estão aqui para medicar ninguém, mesmo sabendo do remédio. Nem se automedicar, tá? Como medir a pressão corretamente? Vamos para a parte teórica, em caso vocês sentam a prática, e quando tiver estágios a gente vai fazer, né? Primeiramente, vamos tratar os pontos necessários para utilizar um ponto, né? O aparelho de pressão. A posição, por exemplo, da pessoa, ela deve estar sentada e com o antebraço deve estar flexionado na altura do coração. De preferência, sempre use, né, o lado esquerdo como primeira opção. Por quê? Porque o lado esquerdo é onde abrange a maior parte do coração. Pessoa sentada, flexiona, dobrou o braço, olha aqui para vocês verem, tá na altura do coração. Viu? Assim é a posição. Se a pessoa sentada com o braço esquerdo. O melhor horário é pela manhã, tá? Ainda em jejum. Caso a paciente precise fazer urinar, fazer xixi, né? Ela tem que fazer isso antes de medir a pressão. Porque, né, se você tá segurando ali fazer xixi, pode alterar o nível assim. Pegar peso, ficar movimentando, caminhada. Então a gente pede quando a pessoa, né? Chega para só ferir pressão, vem caminhando, vem andando de bicicleta, assim, descansa, por favor, 5 a 10 minutos, né? Em questão de cigarro e bebida alcoólica, eles também interferem nos níveis pressóricos. E é bom a gente pedir para a pessoa ficar 30 minutos sem fumar ou beber para medir a pressão. Beber é complicado, né? Ele não é tão usual no PSF, mas os fumantes, às vezes eles acabam de fumar um cigarro lá fora do PSF e vem medir pressão. E mal sabem eles que isso não é legal. Professora, você falou o braço esquerdo. É de preferência o braço esquerdo. Se a pessoa for diabética e tiver uma fístula, você não vai medir ali. Você vai medir no direito. Não pode colocar onde tem fístula, né? No momento que for medir pressão, pede para as pessoas não estarem de perna cruzada, porque isso dificulta o retorno venoso, fazendo que o coração trabalhe mais acelerado e faz a pressão subir. E também não pode conversar, tá? É aconselhado não conversar no momento que está aferindo a pressão, porque você está fazendo um movimento. Seu coração trabalha um pouquinho mais, o nível pressórico faz o quê? Sobe, né? Existe um medidor digital, não sou muito fã dele. O medidor digital, ele é bom para uma pessoa, só meu, exatamente meu. Eu aferi minha pressão 1, 2 vezes no dia, entendeu? Agora, eu acabo de aferir minha pressão, afiro da minha mãe, afiro do meu pai, afiro da minha vizinha, da outra vizinha e da outra vizinha. Não funciona, ele não é fidedigno. Quando a gente põe a braçadeira, né? A braçadeira ela deve ficar para cima do cotovelo 2 a 3 centímetros. Olha, tá vendo que não tá dando para subir? Aí tem pessoas que fazem isso aqui, ó. Né? Aí você vai colocar, você tem que ficar 1 a 2 centímetros, de 2 a 3 centímetros, aqui tem 2. 3 é esse. A braçadeira vai pegar o quê? A manga do meu jaleco. Então, é preciso pedir para tirar, tá? Você vai medir de 2 a 3 centímetros e colocar a braçadeira acima da fossa cubital, que você vai precisar da artéria aqui, tá? Não precisa apertar demais, porque pode interferir nas medidas finais. Geralmente a gente aperta, insufla, né? Até mais ou menos 190, 200. Porque se a pessoa... E se no 200 você ouvir o batimento, então você vai até 220, 260. Porque se a pressão tiver 24, não é mesmo?
Como medir a pressão arterial, né? No caso do sfingonometrômetro mecânico. Após o paciente estar corretamente posicionado e a braçadeira colocar, deve-se realizar os seguintes passos. Você vai encontrar a pulsação, tá? A palma da mão virada para cima. Assim que você sentir a pulsação, você coloca o estetoscópio, né? A válvula do esfingomanômetro. Gente, vamos treinar. Esfingomanômetro. Pior do que esternocleidomastoide, entendeu? Consigo falar de boa. Esternocleidomastoide. Agora, esfingomanômetro. Vamos aí bolar umas coisinhas para esse nomão. Você vem com ele, né? Deve estar fechado, né? E você coloca o esteto no ouvido e você vai escutar a pulsação aqui, certo? Você vai encher a braçadeira até que um ponteiro lá chegue a 180, né? 180, se quando você soltar a rosquinha já começou a bater, você fecha de novo e vai até o 200, 220 ou até mais, porque essa pessoa pode estar com pressão de 24, certo? Depois que você insuflou, abra a válvula. Enquanto isso, você vai prestando atenção. Por isso que a pessoa não pode estar conversando e nem ninguém ao lado. Tem vezes aqui no PSF que eu tenho que sair lá fora e pedir o povo da recepção para calar a boca, que tá na sala de espera. Tem gente que tem um batimento bem forte. Tum, 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 tum. Já tem outros que é bem fraquinho. Certo? A batida mais forte, a primeira batida, tum, a mais forte, é a pressão máxima. Aí vem tum, 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 sumiu. A última batida é a mínima. Então, vamos lá. Você insuflou até 180, mas a primeira bateu no 12, essa é a máxima. 12, 120. A última bateu lá no 7, 70. 120 por 70. Isso a gente vai estar olhando no reloginho que tem no aparelho de pressão. Depois que a gente fez isso, você abre toda a válvula, libera todo o ar que ficou preso ali, né? Libera todo o ar da braçadeira e retira o aparelho da pessoa, certo? No slide tem, tá? Como se diz? Uma figura que eu coloquei para vocês, porque não dá para aprender a